Nós temos vários requerimentos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, telefônico, bancário, que nós vamos deliberar logo nas primeiras sessões. A partir daí dessas quebras, o material que porventura venha, a nossa equipe técnica sentir que são materiais contundentes, materiais que venham a incriminar alguém, aí nós vamos colocar isso no relatório final para que o Ministério Público possa agir. É importante sempre falar que o papel de uma CPMI ele é só investigativo, ele não é punitivo. A gente prepara um relatório final, esse relatório é aprovado ou não pelo plenário da CPI e a partir daí ele é encaminhado ao Ministério Público propondo o indiciamento criminal de quem merece ser indiciado criminalmente. Antes da pandemia da Covid-19, nós detectamos que tinham canais no YouTube pregando contra as vacinas que fazem parte do bloco das vacinações efetivadas pelo governo federal. Tivemos depoimento do presidente da Associação Brasileira de Imunização, que ele veio também contribuir muito quando veio que nas redes sociais tinham pessoas que pregavam contra as vacinas tradicionais no Brasil, poliomielite e principalmente o sarampo, onde canais aconselhavam que os pais não levassem os seus filhos para receber a vacina. Então, evidentemente, não tenho a menor dúvida que nós, quando retomarmos a CPMI de combate às fake news, deveremos detectar também marginais pregando que não use máscara, que máscara não lhe livra da infecção, use remédio tal, use remédio Y. Isso vai ter muita coisa na rede social. A rede social, apesar de ser uma das grandes descobertas, uma das grandes invenções do mundo, mas também tem para o lado negativo. Então essa parte do lado negativo é que nós temos que tentar banir as pessoas que usam ela indevidamente. E com certeza, como tínhamos pregando contra vacinas tradicionais como o sarampo, acredito, de achar também quem prega que a Covid-19 é somente uma gripezinha ou a Covid-19 é uma doença que não leva a óbito. Então, isso deve ter muita infestação nas redes. Em primeiro lugar, a MP, eu acho que ela foi fora de contexto, para não dizer inócua, porque existe dentro do Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 2630, já foi aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados sendo discutido, e que trata deste tema. Então, o Executivo tem que ter o papel de ser Executivo, não de ser Legislativo. Então, a medida provisória, eu fiz um ofício solicitando a sua devolução. O Ministério Público, através do PGR Augusto Aras, também é contrário à minha MP, pedindo a devolução também. Então, a gente vê que até a própria Procuradoria-Geral da República já se pôs hoje contra a edição dessa MP. A questão de fake news, ele é um fenômeno mundial, já que a rede de computadores é uma rede aberta. Se o povo de todo mundo não tomar cuidado, nós vamos chegar numa situação, vai ser uma guerra de mentiras, uma guerra de calúnias, de difamações, que você muitas vezes vai chegar até as vias de fato por uma fofoca eletrônica que irradiou, que viralizou e você não tem como contestá-la. Porque muitas vezes você recebe num grupo de WhatsApp ou numa rede social uma mensagem depreciativa à sua pessoa e você, quando vai ver, você não consegue detectar de onde ela partiu, qual a origem dela. Se você não tem a origem, você não pode judicializar para tentar com isso, via as vias judiciais, ter o direito ao seu contraditório. Porque se você não tiver o contraditório, aquela mentira plantada termina virando uma verdade. E além do mais, temos também um campo muito, muito delicado, que é a questão da quantidade de pessoas que foi atingida, que aquela mensagem entrou. Imagine que em questão de segundos você pode ter aí milhões de pessoas que leram aquela mensagem.
E a partir do momento que você consegue, via ordem judicial, tirar aquela mensagem, aquela postagem de uma página do Face, do Insta, você não sabe quantas pessoas viram aquela notícia negativa. Então, a gente defende, no 2630, que dá a mesma quantidade de pessoas atingidas, alcançadas por essa fake news, que a rede social também nos deu o direito de também ter o nosso contraditório atingindo essa mesma gama de pessoas. Porque se não fizermos isso, a gente fica com a reputação manchada mediante simplesmente uma viralização de uma notícia falsa. Então, se os países mais desenvolvidos, principalmente os países que têm uma democracia plena, não cuidarem dessa matéria, dentro em breve vai ser difícil sair até as ruas, um filho ir para a escola, você ir num cinema ou num jogo de futebol, porque vai estar lá plantado num grupo, plantado numa rede, te difamando, e você chega lá em algum lugar, vai acontecer como acontece muito na Bahia, a linguagem dos lábios. Quando você passa no lugar, o cara diz, é aquele. Aí a vítima, aquilo que, levanta de novo os lábios, você está sendo caluniado sem saber do que é. Aí você começa a entrar em parafuso, você começa até a se tornar depressivo, ou até virulento, ou até agressivo, porque você está vendo que está sendo atacado, difamado, e você não tem como se defender. Antigamente, quando alguém nos atacava num bairro, num jogo de futebol, ou você ia para a discussão ou ia para o tapa. E agora você vai dar tapa em quem? Numa rede social, com milhões e milhões de pessoas lendo aquilo negativo contra você, sem você ter a condição de partir para a defesa, de partir para o contraditório. Então isso nós temos que ter muito cuidado, ter legislação mais dura a nível mundial. Eu sempre digo que fake news não é só Brasil, fake news é o mundo. Então nós temos que realmente proteger a sociedade brasileira, porque se não protegermos enquanto ainda há tempo, vamos virar numa guerra tecnológica. O que seria essa legislação mais dura? Nós temos que contar com o apoio das plataformas, das empresas de mensagem, para descobrir as origens. Não dá para você ter algo no anonimato sem você poder depois se defender ou então entrar na justiça solicitando o seu direito de resposta para que você conteste aquela notícia, aquela mentira. Então, se não fizermos isso, a situação vai se agravar, infelizmente, e nós vamos ter, inclusive, eu sou até um pouco mais radical. Podemos ter até óbito, como aconteceu na Baixada Santista, logo no início das fake news, quando uma mulher foi espancada até a morte, porque foi trocada por uma outra pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado para que isso não vire, que um caso isolado não fique no Brasil como uma prática comum. Porque quem tem a honra atingida quer ir para o contraditório, quer limpar sua honra. E dessa maneira, nesse inteirinho de limpar sua honra, pode ter homicídios, pode ter crime, pode ter tudo. Então nós temos que conter isso. Quer dizer, o senhor acha que, havendo dispositivos legais para determinar a origem de uma notícia falsa, isso seria suficiente, por exemplo, para garantir o uso adequado das redes sociais nos períodos eleitorais? Eu acho que no eleitoral, o período eleitoral vai ser muito nevrálgico para as fake news, porque tem muitos candidatos que não têm voto, mas quer ganhar a eleição depreciando o seu concorrente. Então ele vai começar a plantar coisas negativas do concorrente, para que o concorrente que está ali com condições de ganhar uma eleição fique com a sua imagem deteriorada, e com isso o adversário venha a lograr êxito, mesmo não tendo as condições para governar o país ou para representar o parlamento brasileiro. Então, as eleições que já tivemos no laboratório na eleição de 2018, onde estamos aí em curso de investigação para ver qual foi o peso das redes sociais nas eleições de 2018, e para que com isso a gente consiga ter antídoto para as eleições de 2022 e para as eleições futuras. Porque da mesma maneira que eleição sempre é um tema que ferve o Brasil, tipo futebol também que ferve o Brasil, mas eleições fervem muito mais. A gente tem que servir as eleições para que daí a gente parta também para conter esse fenômeno dessa gangue digital também em todos os segmentos da sociedade. Sim, mas do ponto de vista material, assim, o que seria preciso alterar na legislação para garantir que
não houvesse essa explosão de notícias falsas em período eleitoral? Imagine quando não tínhamos fake news, você cometia um crime e as investigações chegavam a você e você terminava sendo preso, processado e condenado. Hoje você pratica um crime digital no anonimato e você não tem como ser pego, não tem como ser como condenado, criminalizado, porque não tem como chegar a você. Então nós temos que chegar aos bandidos digitais e chegar também a quem banca esses bandidos digitais. E temos no Brasil e no mundo uma gangue digital dentro das redes de computadores que nós precisamos combater.